Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima tarde de sexta-feira para a glória de Deus, amém? Amém. Vamos então à palavra de Deus, que está lá no livro de Gálatas 2, Gálatas capítulo 2, versículo 20, amém? Tem ali também o Salmo número 15, que eu quero ler também do 1 ao 3, do verso 1 ao verso 3, amém? Vamos falar sobre caráter. Você tem caráter? Você sabe o que é ter caráter? Segundo a vontade de Cristo, a palavra de Deus, né? Eu quero apenas trazer uma palavra que está lá no livro de Gálatas 2:20, que é o exemplo de um líder, né, do apóstolo Paulo, falando na palavra de Deus sobre algo que vai ser interessante para nós, amém? Então, Amém. Vamos direcionar essa live também para a família, né? Para a responsabilidade do pai e da mãe de criarem indivíduos, de criarem filhos, né? Com caráter, ensinando o que é ter caráter, segundo o caráter de Jesus, né? Não é o nosso caráter, mas sim aquele que deu a vida por nós. Amém, amados? Então, Amém. Gálatas 2:20, tem também Provérbios 1:8 e tem o Salmo 15, do 1 ao 3, que nós vamos ler aqui dentro da palavra de Deus. Vamos então, sem demora, louvar ao Senhor, para que dê tempo da gente expor todos esses versículos, amém? Amém. Jesus levantou as mãos para os céus. Jesus levantou as mãos para os céus para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. Para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. Jesus levantando as mãos para os céus. Jesus levantando as mãos para os céus. Para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. Para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. O céu se abre e a glória desce e vem nos abençoar. O céu se abre e a glória desce e vem nos abençoar. Jesus levantando as mãos para os céus. Jesus levantando as mãos para os céus. Para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. Para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. O céu se abre e a glória desce e vem nos abençoar. O céu se abre e a glória desce e vem nos abençoar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos orar, amados? Amado Deus e poderoso Pai, que nós venhamos, Senhor, formar o nosso caráter, formar, Senhor, a nossa vida diante da palavra de Deus, diante da verdade, diante de Deus, que é o Deus da verdade.
que é o Deus vivo, Deus poderoso. Pai, toma essa live em tuas mãos, nós estamos fazendo para ti adorar, para bendizer, exaltar o teu nome que é santo e que é poderoso. Vem livrando, vem guardando, vem protegendo os teus filhos e filhas de todo perigo, de todo mal, de toda falsidade, corrupção, impureza, em nome de Jesus. Derrama do teu sangue, Jesus, blinda com teu sangue esta casa, esta família, esse trabalho, os negócios, em nome de Jesus, e que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Vamos lá em Gálatas, então, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado com Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Amém, glória a Deus. Amém. Amados, eu sei que nós, quando crianças, o nosso exemplo é nossos pais, nosso pai, nossa mãe, que nos ensinam, né, todas as coisas. E que bom e quão maravilhoso é quando nossos pais, eles têm caráter. Quando eles nos ensinam a sermos justos, a sermos íntegros, a agirmos com verdade, a não sermos falsos, mentirosos e nem manipuladores, né? E isso, o caráter do ser humano, o caráter do homem e da mulher, né? Nós vemos na nossa vida quando criança, quando pequenos, quando estamos sob a guarda do nosso pai e da nossa mãe, porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos ouvir, que os filhos devem ouvir a instrução do seu pai e não desprezar o ensino da sua mãe. Provérbios 1:8 diz isso, né? Então diz a palavra: meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um adorno para o seu pescoço. Então, muitas vezes nosso pai e nossa mãe nos ensinam o que é ter um bom caráter, o que é ser, né, justo, íntegro. Mas no decorrer das nossas vidas, nós vamos andar, nos conectar com pessoas, né? Conhecer pessoas, trabalhar com pessoas, servir na igreja com pessoas. Nossa vida ela é feita de relacionamentos, né? E nós podemos mudar até mesmo traços, que são traços das nossas características, da nossa personalidade, do nosso caráter. Podemos sim, mas eu quero trazer para a vida cristã de todo aquele que já se entregou para Jesus e que se diz seguidor de Cristo, que se diz cristão, que o caráter, que o que Paulo está falando aqui na sua palavra, ele está falando de caráter. E Paulo está dizendo que ele foi crucificado com Cristo, porque Cristo, quando foi crucificado, morria com ele ali, não só o Cristo, não só o Salvador, mas os seus desejos, as suas vontades, as decisões, as emoções, os pensamentos. E é isso que Paulo está falando, que ele foi crucificado. Assim já não é mais ele, não sou mais eu, diz Paulo, e eu que vivo, mas o Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Então, quando nós nos entregamos ao verdadeiro evangelho, a viver sobre a verdade, a viver o que Cristo viveu, vivermos a vida que Cristo quer que nós vivamos, nós somos transformados por Jesus Cristo. Nós deixamos Jesus transformar o nosso caráter. Nós deixamos Jesus dizer para nós que a mentira não cabe mais, que a falsidade não é bom, que a corrupção, eu ser corrupto, não é bom. Eu fazer contas e não pagar. Eu agir com falsidade. Eu agir com manipulação. Eu agir me vitimizando.
fazendo charme, dizendo e agindo com engano, com mentira, lubridiando pessoas. Isso são traços do caráter que não é o caráter de Cristo. Porque Deus é verdade, Ele é o Espírito da verdade. Jesus Cristo sempre diz nas Escrituras, em verdade vos digo. Jesus trabalha com a verdade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham com a verdade. Então, uma pessoa que não tem caráter, que não tem o caráter de Cristo, que não deixou ser moldada por Cristo, ela caminha por caminhos terríveis, tortuosos, caminhos onde há trevas. E muitas vezes a gente coloca a culpa na educação dos pais. Mas os pais muitas vezes estão ensinando o que é ter caráter, estão ensinando o que é certo, o que é correto, o que é justo, estão ensinando que a pessoa tem que seguir um caminho que o íntegro segue. Mas às vezes as pessoas elas se desviam porque muitas vezes é oferecido a elas um cargo, dinheiro, um valor, uma vantagem. Então elas vão conforme os desejos dela, conforme os desejos da carne dela, tomando decisões, pensando, agindo, se entregando ao seu próprio eu, esquecendo que Cristo, o caráter de Jesus Cristo, nós devemos crucificar a nossa carne para poder ter o caráter de Jesus. E muitos não crucificam os seus desejos, as suas paixões, o seu eu, porque elas querem ser guiadas pelas suas emoções, pelos seus desejos, né? E se vitimizam, e fazem charme, e vivem rodeado de engano, rodeado de trevas, que as levam para um caminho que as vão mais tarde destruí-las. Então, pessoas que não têm caráter são chantagistas, são mentirosas, são manipuladoras, usam de falsidade, se corrompem com facilidade. A desonestidade está fazendo parte da vida delas, porque elas não estão deixando se moldar pelo caráter de Cristo. Pode até estar na igreja, mas às vezes não estão se deixando Cristo moldar os seus caráteres. E eu preciso ter caráter. O que eu sou na minha intimidade, dentro do meu quarto, eu preciso ser no meu trabalho, eu preciso ser na minha família, eu preciso ser na igreja. Eu não posso ter uma roupagem aqui, uma roupagem ali, aqui eu sou assim, aqui eu sou assado, né? Para uns eu sou santa e perante outros eu sou manipuladora, eu sou perversa, quando corrigida me transformo, me vingo. Isso é uma personalidade de alguém que não tem caráter. De alguém que faz contas e tendo condições de pagar não paga. De alguém que não aceita que as pessoas na sua volta não se deixem manipular, que ela não consiga convencer a todos daquilo que ela quer, porque uma pessoa sem caráter manipuladora, ela vai querer exercer seu domínio sobre também aqueles que estão na volta dela, vai querer exercer a sua influência, uma influência que não está baseada na verdade, no caráter de Jesus Cristo. Então, qual é a melhor maneira de nós vivermos um evangelho verdadeiro, genuíno, ser um verdadeiro cristão? Fazendo o que Paulo fez. Paulo foi um homem que exerceu a influência dele, pautada na palavra de Deus, pautado na verdade, pautado no caráter de Jesus, né? Eu prego a verdade, mas não vivo a verdade. É muito fácil eu vir aqui pregar para vocês e dizer que eu tenho caráter, mas lá com a minha família, lá na igreja, eu agi de um jeito totalmente diferente. Eu fazia os meus negócios de maneira obscura, né? Mas perante Deus, Deus sabe quem eu sou. Deus sabe quem eu sou. E por isso que eu quero ler o Salmo 115. Salmo 115 diz: Senhor, quem habitará no teu santuário, quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro
em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a sua língua, para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próprio, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Então, o texto fala de integridade, de alguém íntegro. Uma conduta íntegra, que pratica o que é justo, que fala a verdade, né? Que não difama. E que mesmo sendo às vezes prejudicado, mantém a sua palavra, fala a verdade. Então, meus amados, o maior legado, o maior presente que nós podemos deixar para os nossos filhos é nós sermos íntegros, é nós sermos um caráter ilibado, um caráter igual ao caráter de Jesus Cristo, que não mente, que não usa de falsidade, que não usa de chantagem, nem de manipulação, nem de vitimismo, né? Para obter vantagens, para atender os desejos da sua carne, para atender os desejos do meu eu, passando por cima das necessidades dos outros, passando por cima do sofrimento de outras pessoas, né? Então, tem que ter empatia, tem que levar em consideração que os outros estão convivendo ao meu redor e que eles também têm sonhos, que eles também têm vontades, né? Eu não posso querer manipular todo mundo conforme o meu desejo, conforme a minha vontade. E pessoas de mau caráter, elas tendem a querer manipular tudo que elas tocam, elas querem manipular. Elas querem ter um controle excessivo. Controlar os outros por meio de intimidação, por meio de manipulação. Então, essa falta de respeito, Jesus não se agrada com essa falta de respeito. Porque às vezes a pessoa mau caráter, ela não vai nem respeitar que tu não quer ter conversa com ela, que tu não quer conviver com ela, se conectar a ela, porque você já discerniu que a pessoa não é aquilo que demonstra ser, aquilo que fala ser, né? Porque se nós temos o caráter de Cristo, nós não precisamos dizer, eu tenho o caráter de Cristo, eu sou santo, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque a tua conduta, as tuas decisões, a maneira como você se comporta, isso vai falar. E é por isso que Paulo está dizendo, eu fui crucificado com Cristo, eu crucifiquei os meus desejos, eu crucifiquei os meus desejos. Eu crucifiquei. Tanto não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E Cristo precisa viver em nós. Nós precisamos viver a vida que Cristo viveu e a vida que Cristo quer que nós vivamos através da sua palavra, através da verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, às vezes não é demônio, às vezes é caráter. Às vezes é caráter. Que nós possamos ensinar nossa família, nossos filhos, o que realmente é caráter, né? Para que quando pequenos a personalidade deles já vão sendo formada na verdade. Já vão sendo formadas sem a falsidade, sem a manipulação, sem se deixar levar pelos seus desejos e vontades, né? Que nós possamos ensinar o que é uma vida conforme Jesus Cristo quer que nós levamos. A intimidade, meus amados. Hoje muita gente bota uma roupa de crente, bota a Bíblia embaixo do braço, carrega uma Bíblia, se veste como crente, fala como crente, tem uma Bíblia, mas a verdadeira intimidade, não está buscando intimidade, é somente no meu íntimo, com o meu joelho no chão, me consagrando, querendo buscar a Deus, querendo saber qual é a vontade de Deus, querendo saber como é o caráter de Cristo, porque Ele vai me ensinar, Ele vai me moldar, mas eu preciso me submeter a esse moldar que Jesus Cristo vai trazer para a minha vida, para o meu caráter, para que eu possa caminhar na verdade, para que eu possa ser um cristão de verdade, para que eu não seja uma falsa ambulante, para que eu não seja algo que eu quero parecer ser, para que eu seja verdadeira, porque o Cristo, Ele é verdade. Ele é verdade. Jesus é a verdade. O caminho, a verdade e a vida. Sejamos verdadeiros.
Busque a intimidade, não seja uma farsa, não seja algo que parece ser, mas não é. Então, crucifica. Labaia, shouderemeneia, camalácia e anderrácia. Seja verdadeiro, crucifica o teu eu, os teus pensamentos, as tuas emoções, as tuas decisões a Cristo. Crucifica. Crucifica, como Paulo diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Glória a Deus, aleluia. A palavra era essa, eu vou ler o Salmo 91, Salmo de livramento, Salmo de proteção, para depois nós orarmos. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei e lhe mostrarei minha salvação. Amado Deus e poderoso Pai, que nós possamos, assim como Paulo, Pai, que teve, Senhor, um encontro maravilhoso com Jesus. E Jesus moldou o caráter dele. E agora nesta palavra, Pai, ele pode afirmar que ele foi crucificado com Cristo. Que nós possamos ter um encontro com Jesus. Mas que nós venhamos ir de encontro a Jesus. Deixar Jesus entrar na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, no nosso eu completamente. Mudando as nossas emoções, as nossas decisões. Mudando o nosso eu. Mudando os nossos desejos e vontades, Pai. Que nós possamos nos crucificar com Cristo, assim como Paulo diz. E que não seja mais nós que vivamos, mas Cristo que viva em nós, em mim. E que a vida que nós decidimos viver no corpo, Pai, que nós venhamos a viver pela fé no Filho de Deus, que nos amou e que se entregou por nós. Pai, em nome de Jesus, Jesus, molda o nosso caráter, molda o caráter das pessoas ao nosso redor, Jesus. Mas eu sei que o Senhor só trabalha desta forma quando as pessoas resolvem abrir o coração para Cristo. E muitos, infelizmente, estão com o coração endurecido para aquele que nos amou, que nos ama e que se entregou por nós. Mas que a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra, Teu Espírito Santo é que molda o caráter, que molda a personalidade, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, vem guardando, vem livrando, vem protegendo, vem libertando, Pai. Aqueles que estão com caráter corrompido, que estão usando de falsidade, de mentira, que são desonestas. Assim como o Senhor moldou o caráter de Jó, como o Senhor moldou o caráter de Paulo. Muda também o caráter daqueles que estão ao nosso redor, Pai. Mas eu sei que o Senhor só age quando o coração está aberto. Mas que eles possam, Senhor, se entregar a Cristo, para ver os milagres, as maravilhas, para ver, Pai, a santidade que há no Teu nome, para ver, Senhor, a glória de Deus. Pai querido, Pai amado, vem libertando, vem curando, vem salvando, que a Tua luz vem entrando na nossa vida e nos transformando completamente. Em nome de Jesus Cristo, livra do mal, livra do olho gordo, da inveja, das pragas, das maldições, que tudo aquilo, Senhor, que está contra nós, seja derrubado, quebrado, destruído, pelo poder que há no sangue de Jesus.
Blinda-nos, ó Pai, blinda-nos do alto da cabeça até a planta dos pés com o teu sangue, que o fogo de Deus desça do céu, queimando todas as obras das trevas, queimando toda cilada, toda armadilha, todo laço, desfazendo, Pai, mentiras, brigas, confusões, tudo aquilo que é laço, que é embaraço, seja desfeito no nome, no poder, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, amados? Sei que a palavra foi forte, né? Mas é a palavra que Deus colocou no meu coração hoje falar sobre isso. Amém? Amém. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Não é só de pão que virá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.